Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer um corte para você aqui da ESPN, primeiro com o Equipe F e o Pascoal se encravando o Palmeiras como favorito. Vem muito melhor na competição e mesmo com o desfalque aí do John Arias, o Palmeiras tem tudo para conseguir essa vitória e calar o galinheiro mais uma vez. Na sequência, a gente vai trazer um corte ainda do Sport Center, trazendo a informação privilegiada e confirmando o Vitor Roque nesse derby de domingo. Então, confirmado o retorno de Vitor Roque. Então, tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Domingo, Neoquímica Arena. Se errar, dane-se. Não, aí é outra história. Aí é outro capítulo, gente. Mas ele vai Palmeiras falar isso. É Corinthians e Palmeiras. Mas ele vai falar isso pra eles. Errar, O discurso vai ser o mesmo. o discurso é o mesmo. Ele não vai mudar o Se é- discurso, não. O se discurso é o mesmo. Errar contra o Platense pode ter uma consequência. E errar contra uma saída de bola contra Flaco Lopes pode ser outra O completamente time do diferente. Diniz arrisca na final da Copa. Mas Você o falou de Diniz Copa é do Mundo, na pouco final da preocupado Copa com do isso, Mundo. Pascoal. Opa, diga, eu escutei. Ele respeita o adversário. Não, ele respeita o adversário. Ele sabe, é óbvio, o Diniz tem 200 anos de bola. Ele sabe que o derby tem muito mais peso do que o jogo contra o Platense, embora fosse a estreia dele no comando do Corinthians. Mas ele não vai se render a essa conjectura um pouco mais específica de um jogo que tem uma exigência maior e fazer com que isso modifique a sua postura, a sua metodologia, o seu comportamento. O Diniz é assim em qualquer jogo, ele vai manter o discurso. Esse início dele de trabalho no Corinthians tende a ser muito com frases fortes, essas que são captadas pelos microfones, e com pouca agressividade, porque ele precisa primeiro pegar a confiança dos jogadores, né? Depois, com o passar dos tempos, né, a gente tem a possibilidade de uma mudança um pouco mais específica de comportamento. Mas eu acho que o discurso em tempo técnico, o discurso que as câmeras vão pegar, vai ser basicamente o mesmo, mesmo sendo um adversário muito melhor, sem comparação. Eu queria colocar nessa discussão duas frases do próprio Diniz. Na seleção brasileira, se não for para jogar do meu jeito, é melhor não estar aqui. Certo? Então, o jeito dele de jogar está estabelecido. E uma frase que o Zé Elias, vendo jogar no Vasco, no Fluminense campeão, inclusive, no Fluminense ser campeão, no Vasco da Gama, no São Paulo, o Zé dizia, o repertório precisa ser maior. Não dá só um jeito de jogo. Eu estou usando essas duas frases para exemplificar o início do trabalho dele, que é esse início de, se não é do meu jeito, não vale a pena, que é para transferir confiança para os jogadores. E o segundo episódio, que é dele tentar jogar com uma forma única, e aí entra a segunda parte que ele falou para os jogadores, né? Fala assim, gente, não precisa ficar parado, não fica estático, sai para receber e onde você receber, faz a jogada. Não foi que ele falou para o jogador? Então, essas duas situações serão vividas no Corinthians. A primeira está sendo vivida agora, e a outra, o Zé, quando em outros lugares, o Zé exemplificou muito bem. No clássico você arriscava menos, Zé? Não. É que é outra, né, outro ambiente, outra forma tal, de jogar e minha cabeça muitas vezes é diferente do pessoal de hoje, né? Mas assim, você tem uma responsabilidade maior. Mas se você entrar com medo de errar, é melhor não entrar no jogo. Né? Você tem que ser inteligente, administrar determinadas situações. O que você não pode é transformar o teu adversário em um monstro gigantesco. Porque senão você entra em campo, você vai entrar nervoso. Você tem que criar desafios. Eu criava desafios sempre. Todas as vezes que eu entrava em campo, vou enfrentar o André Pirral. Então, Aí tinha que se preparar legal. Aí eu estudava antes, eu assistia os jogos, via o que fazia, como driblava, o que fazia. Aí quando chegava no jogo, eu sabia mais ou menos o que você ia fazer. Marreta! Então na primeira eu já me apresentava, na segunda eu já dava o cartão e tal. Mas assim é diferente. Sou eu, Zé Elias. Se fosse o Godoy, o cartão podia ser com 1 minuto, viu, Zé? Não, é diferente. Agora, igual o Cafu falou pra você, na primeira eu boto a bola lá no fundo. na primeira eu corro, depois eu deixo o cara ficar com a cabeça no trevo. Ô, Rafa, o Palmeiras também tem seus problemas pro jogo de domingo. Também tem. O deles é o John Arias Não ter o Arias é suspenso pelo complicado, terceiro hein? cartão amarelo e desfalque também à beira do campo.
O Abel Ferreira pegou um gancho grande, 8 partidas. Vamos ter jogo. Já tem. Não, já, mas o- já entraram com. Não, mas pedido é de semana que suspense. vem. Não, esquece. Domingo ele não vai estar no banco. Calma. Domingo ele não vai estar no banco. Calma. Não tem efeito suspensivo até domingo. Calma. O efeito suspensivo vai ser julgado no meio da semana que vem. Calma. São 8, eu sei que ele Já vi de tudo aqui. Não, eu também já Calma, vi de tudo, mas acho que então. não chegaríamos nesse ponto. Você sabe que esse é um dos pontos da CBF, né? Em relação à criação da Liga Unificada. Essa história da punição, que é defendida pela governança do regulamento, ser praticada ipsis literis, né? Não ter mais permissividade. Não é para agora, evidente, é para um futuro do futebol brasileiro. A ideia, se os clubes aprovarem, é para um futuro próximo É do para futebol depois brasileiro. do VAR Mas por semiautomático, enquanto, impedimento semiautomático. pode ser, mas assim, para os padrões do futebol brasileiro, eu acho que a história, né, o que nós temos de lastro, dá para ainda duvidar de alguma possibilidade jurídica até domingo. Mas eu entendo você, Real, para domingo, Eu em gostei princípio, não tem a Bela Como beira é do que é campo. ipsis literis? Ipsis Quem literis. para você, Rafa? Ipsis literis. Quem para você faz mais falta pro Palmeiras? O Abel ou o Arias? No clássico. O Arias, com certeza o Arias. Né? O Abel, a metodologia de jogo dele é treinada. Os assistentes técnicos dele comandam o time. Tem horas que o auxiliar dele dá uma entrevista, a gente não sabe nem se é ele falando ou o seu Abel. Enfim, fica até uma coisa meio confusa. O discurso é parecido, a metodologia é igual. É uma comissão que se conhece há muitos anos. Então, acho que sim, para efeito de planejamento, de preparação para o jogo, não há nem discussão. O Arias faz muito mais falta. E no momento lá do jogo em si, eu acho que o Abel tem com a sua comissão técnica uma relação de muita confiança, de muita cumplicidade, que permite que o auxiliar tenha até uma certa autonomia para algumas tomadas de decisão. O Arias faz uma falta no tamanho do campo. É gigante a falta do Arias para o time do Palmeiras. Nem tanto pela reposição. Eu acho que joga o Sousa. Não sei se o Pascoal ou vocês têm uma informação diferente, mas eu acho que deve jogar o Sousa como titular pelo lado esquerdo. E acho até que deve ser o certo para essa reposição. Mas o que o Arias faz com a bola, o que o Arias já produz pela coletividade do Palmeiras, pelo entendimento construtivo do jogo do Palmeiras, ninguém faz. É uma ausência bem significativa para esse clássico. Pascoal, tá vendo esses números todos? Bom. O Palmeiras não vai ter nada disso no domingo. O John Arias, a gente discutiu um jogador de seleção que vai para a Copa do Mundo, jogador de Copa do Mundo. Jogador que voltou do futebol inglês e que o que ele trabalhou no Fluminense dá para ele todas as credenciais de um campeão de Libertadores da América jogando no Fluminense. Então, são credenciais belíssimas, são 12 jogos. Né? E o John Arias, diferentemente de algumas situações, ele não gosta de ficar fora, modelo Gustavo Gomes, não gosta de ficar fora de jogo. Mas tá me doendo aqui, mas não, professor, deixa que eu tô legal, me dá um remedinho ali, eu chamo o doutor, me dá um remedinho que eu vou jogar. Então, isso é da característica do jogador, né? Agora, ele fará muita falta ao Palmeiras. Você pode dizer mais... Você acha que vai ir Sousa mesmo pro lugar dele? A tendência é que seja o Sousa, porque o Sousa... Tigrinho nada. Ele deve ficar imagino que possa ficar no banco. Como o Paulinho... Eu vi ele correndo feito um louco A exigência ali. física do jogo talvez complique, né? Eu Eu acho vi ele que dando tiro ali depois do jogo. os dois estão treinando fisicamente, tanto o Paulinho quanto o Tigrinho, o Vitor Roque, os dois estão muito bem. O Paulinho precisa de estar confiante para jogar e o Tigrinho precisa ter também a confiança do tornozelo. O tornozelo dele não foi pouca coisa, foi uma pancada dura que ele recebeu no tornozelo. Quem? Hã? Contra quem? Foi contra o São Paulo, naquela partida do Campeonato Paulista. Mas O Paulista ainda. Colocaram o São Paulo na pauta. Em algum momento o São Paulo ia entrar na pauta, eu tinha Mas não fui certeza eu, foi o disso. Zé Elias. Não, O Zé Elias. O Zé Elias perguntou, eu fui obrigado a responder. Mas só para posicionar, o Sousa se entende muito bem com o Flaco. Se entende muito bem com o Flaco nessa posição de jogando mais... Hoje em dia, acho que até eu me entenderia com o Flaco, viu? Porque o Flaco entende todo mundo. A fase do Flaco é exuberante. Não, ele deu... Até a casquinha que ele dá pro Sousa Sousa. no gol de empate contra o Barranquilla. Mas isso é treinado, isso é característico, treinado. Dou a casquinha já se projeta. Calcanhar pro Arias no último jogo do Brasileiro. Isso aí já é qualidade, isso é qualidade. Espetacular o gol do Arias com aquele calcanhar do Flaco Lopes. Isso é a combinação dos caras. Tem coisas que a gente imagina, mas o jogador também tem que ter criatividade dele fazer a jogada. Vamos retomar de novo a frase do Diniz. Não adianta ficar parado estático. E no clássico, no jogo dessa importância, muito menos. Você tem que ter criatividade, buscar a bola, buscar o jogo, querer jogar. Isso faz muita diferença. Se você me perguntar se tem favorito, eu digo para você quem é o favorito. Sem problema nenhum. Para mim, o favorito é o Palmeiras. Está mais arrumado, está melhor distribuído dentro de campo,
ter mais posicionamento tático. Aí você vai dizer, vai sair o John Arias e vai entrar o Sousa. Só isso? Isso já fará diferença? Não. Porque como o John Arias joga no Palmeiras, o Sousa não consegue repetir. Porque o Sousa tem uma outra característica. O Sousa não é um jogador que na beirada volta até a defesa para ajudar. Ô, Pascoalzinho, apita Flávio, hein, Zé? Flávio Rodrigues de Souza. Emoções? Pascoal, posso usar só? Posso falar? Jesus! Olá, amigos do Sport Center. O Palmeiras tem um confronto importante pela frente. O derby contra o Corinthians, que acontece neste domingo às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. O confronto é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras vai ter alguns desfalques para esse jogo, incluindo o técnico Abel Ferreira. Ele foi suspenso pelo STJD por 8 partidas e ainda faltam 6 por cumprir. Palmeiras entrou com um pedido de efeito suspensivo no STJD após a punição, para que o treinador possa estar com a equipe neste final de semana. Independentemente da decisão, o treinador será julgado na próxima quarta-feira no pleno do tribunal. O Verdão entrou com um recurso ainda na quinta. Além dele, Jefté, Piquerez, Paulinho e o Arias, suspenso, estão fora. A boa notícia é que Vitor Roque deve estar disponível para o confronto. O atacante vem sofrendo com dores no tornozelo desde a semifinal do Paulista e não foi relacionado para o último jogo pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Ele até viajou, mas acabou não atuando. A ideia do Palmeiras é que o retorno seja apenas quando o atleta estiver 100%, já que ele jogou as finais da competição do estadual no sacrifício. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, uma diferença de 5 pontos para o segundo colocado, que é o São Paulo. E agora entra em campo no domingo em busca de ampliar essa vantagem em um clássico. Vamos lá, André Kfouri. É impressionante como o futebol tem um tempo, né, diferente. Porque a gente estava falando agora há pouco da estreia do Diniz na Libertadores, na Argentina. Agora tem um clássico com o Palmeiras, com a ótima equipe do Abel Ferreira, que está fora, ou seja, um estreia, o outro suspenso. Futebol é uma linha do tempo acelerada, não dá tempo de respirar e só compromisso importante, André. É uma coincidência na vida e na carreira do Diniz. Quando ele estreou no Fluminense, o jogo também foi pela Libertadores e a segunda partida também foi contra o Palmeiras. Só que, como técnico do Fluminense, ele foi à casa do Palmeiras, do Allianz Parque, para jogar pelo Campeonato Brasileiro. No segundo jogo dele no clube, e agora o jogo que é também o segundo dele pelo seu novo clube, o Corinthians, é em casa contra o Palmeiras. Mas essas questões, essas coisas aconteceram de novo. Aquele jogo com o Palmeiras, quando ele comandava o Fluminense, terminou em 0-0. E foi notável como os jogadores do Fluminense naquele momento, logo na segunda partida, já tentaram interpretar, entender e executar o futebol que o Fernando Diniz é conhecido por tentar aplicar nos seus times. E foi um bom jogo. Vamos ver o que o Diniz vai poder fazer nesse clássico. Na estreia pela Libertadores ontem à noite, ele encontrou uma maneira de colocar algumas coisas do futebol que ele prega, mas muito pouco tempo para trabalhar. Evidentemente, o Corinthians não podia correr muitos riscos e fez um jogo bom. O Corinthians jogou bem ontem, em especial no segundo tempo. O nível de exigência que o Palmeiras vai oferecer, obviamente, mesmo jogando fora de casa, é muito maior. E a minha impressão é que o Diniz vai tentar nesse período aí, que evidentemente não é generoso, alguma condição de trabalhar ele vai ter, mas preparação de jogos não é evidente o suficiente para tentar colocar o Corinthians em campo com um pouco mais daquilo que ele deseja. A minha impressão é que, de novo, o Corinthians vai ser um time que vai mostrar alguma coisa, mas sem muita improvisação, porque isso leva a um número maior de erros cometidos. E o Palmeiras, na minha maneira de ver, isso é muito claro, vai jogar no erro do Corinthians, porque o Abel sabe que se trata de uma equipe que não está pronta. E os times que não estão prontos cometem mais erros. O Palmeiras vai tentar se colocar numa posição confortável de esperar o Corinthians em casa, porque o torcedor naturalmente vai querer que o Corinthians avance, que o Corinthians seja ofensivo, que tome as rédeas do jogo, e o Palmeiras pode se dar bem. Eu entendo que é por esse momento que os dois times atravessam. Do ponto de vista técnico, o Palmeiras está melhor, mas acima de tudo é melhor do que o Corinthians.
Palmeiras tem desafios, o Arias fora, suspenso, jogando muita bola, um momento muito sólido do Palmeiras, e o Arias, um jogadoraço, todo mundo sabe disso. E essa história do Abel, né? Fora, o Palmeiras tenta ali uma reversão e tal. O impacto da ausência técnica do Arias e a presença do Abel, né? Como é que você vê esse impacto para o jogo com o Corinthians? A ausência do Arias é uma pena para o jogo, porque um jogo como esse merecia os melhores de cada lado, perdão. E o Arias vem sendo, nas últimas atuações, né, nas últimas partidas, e precisamente o jogador que o Palmeiras contratou. E é uma pena, em especial, é lógico, para o Palmeiras que ele não possa atuar por suspensão no Clássico, que tem tantas coisas envolvidas, né? Além dos 3 pontos que estarão em jogo. Mas o Palmeiras tem todas as condições de substituí-lo e ser um time muito perigoso fora de casa, mesmo sem ele. O elenco do Palmeiras é muito rico em opções para o Abel estabelecer a melhor maneira de jogar, o melhor plano que ele possa ter para enfrentar o Corinthians em Itaquera. E, assim, a questão do Abel, ela exige mais tempo porque mexe com muitas opiniões e muitos sentimentos. Mas a quantidade de expulsões que ele já teve desde que chegou ao Palmeiras é inaceitável. E ele muito provavelmente sabe disso e concorda com isso. Então, ponto 1, ele precisa mudar. Quanto a isso, eu acho que não há muita discussão. O tamanho da suspensão, independentemente das pessoas concordarem ou não concordarem com o número de jogos e tal, todo mundo sabe o que vai acontecer. Vai diminuir com os recursos do Palmeiras, depois que os holofotes todos agradaram bastante a nossa justiça desportiva. De fato, a pena do Abel vai ser muito menor do que a que ele originalmente recebeu. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e esse derby que está movimentando aí a mídia esportiva. A gente sabe que no Rio vai ter Fla-Flu, vai ter Grenal no Sul, mas o maior clássico do Brasil a gente sabe que é sim aqui em São Paulo esse Palmeiras e Corinthians. Então, a verdade, cara, que infelizmente a falta do Arias vai fazer muita diferença, né? Tá jogando muito, ainda mais na ausência do Vitor Roque. Então, o Arias tomou um cartão até bobo, né, cara? Infelizmente vai estar fora desse jogo. E a expectativa para a volta do Roque, né, cara? Só que tudo indica que ele vai para o jogo, como você acompanhou aí na reportagem. Só que ele não deve entrar de titular. Ainda mais pelo tempo que ele está fora. Então, pelo que a mídia vem falando e que a gente também tenta imaginar e pensar, tudo indica que o Sousa vai ser o substituto ali do Arias. E aí a gente vai ver o que ele vai, o Abel vai programar para esse meio de campo. Porque é um clássico, é um jogo mais difícil. Sem o seu ataque titular, pode ser que ele deixe ali só o Flaco à frente, com o Sousa e o Alan pela direita, e mais um no meio de campo. Reforçar esse meio de campo talvez com o Evangelista, ou você colocar o Evangelista ao lado do Marlon e fazer o que ele estava fazendo assim que o Andréas chegou, colocando o Andréas mais à direita e surpreender com o Alan invertido, jogando pela esquerda, que ele também consegue fazer. E ele é um garoto que está ficando muito marcado. Então talvez é uma possibilidade grande dele inverter o Alan, que para mim daria muito certo. E o Andréas, quando chegou, estava jogando muito ali pela direita, né? Então, imagina você ter Marlon e Evangelista no meio. Na direita, o Andréas, ter o menino, o Alan na esquerda, o Sousa mais à frente e o Flaco ali como aquele falso atacante que volta, né? Fazendo um falso 10. Um 9,5, como diz o Pascoal. Então, possibilidades o Abel tem para mexer nesse time. E claro, no segundo tempo deve entrar aí, pelo que tudo indica, o Vitor Roque deve entrar e voltar a vestir a camisa do Verdão. Então, assim, tem muita possibilidade. O Abel pode fazer bastante coisa. Pode botar o Felipe Anderson. Só que eu tenho uma impressão, cara. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que o Felipe Anderson é jogador de segundo tempo, né, cara?
sei lá, ele quando entra de titular, ele não desenvolve bem, não rende muito. Agora, quando ele entra no segundo tempo, já o time adversário já mais cansado, ele desenrola muito melhor. Então, tem feito bons jogos entrando no segundo tempo. Então, assim, a gente fica na expectativa ainda também sobre o recurso que o Abel, né, que o Palmeiras pediu na quinta-feira, perdão, para o efeito suspensivo, né, que ele possa estar em campo contra o Corinthians, que vai ser muito importante. É claro que se não tiver ele, cara, infelizmente a gente já sabe que o Palmeiras está sendo perseguido porque está na frente, né? A gente já viu muita gente xingando, fazendo um monte de coisa dentro de campo e nunca dá nada. E agora a gente vê sim uma perseguição para cima do Abel. Às vezes ele passa do ponto? Sim, às vezes passa. Mas ele também não pode ficar sem reclamar, porque senão, cara, reclamando, mostrando que a gente está vendo, mostrando que a gente não vai ficar quieto, ele sempre prejudica o Palmeiras. Imagina se ele ficar calado. Então, tudo bem que ele tem que achar o equilíbrio, né? Mas esse julgamento é totalmente errado, né, cara? Para quem não viu, quem não acompanha o canal, eu já falei aqui. Os caras usaram um vídeo de um influenciador, né? Rapaz, esqueci o nome dele, mas que faz dublagem, né? Que faz leitura labial. Usaram no julgamento e não deixaram a defesa do Abel, né? Representando ali o Palmeiras, não deixaram usar um vídeo da TV Palmeiras que mostra que a súmula está errada. Porque a súmula diz que ele tomou 6 jogos, se eu não me engano. Diz que ele teve que ser contido para não ir para cima do árbitro e bateu palmas, ironicamente. Sendo que ele já tinha sido expulso há 2 jogos atrás por bater palma ironicamente. Então, ele não fez isso. Ele falou sim com a arbitragem, depois foi para o lado esquerdo, se eu não me engano, e o Murilo vinha na direção dele, ele bateu palma, elogiando pela vitória, deu tapinha nas costas do Murilo e foi. Seguiu a vida dele, e aí o árbitro veio... Cara, é um absurdo, porque a imagem que comprova que na súmula tem mentiras, eles não deixaram usar. Foi impugnado. Cara, sinceramente, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. A gente confia muito no trabalho do Abel, que ele possa montar o time muito bem. E se Deus quiser, ele vai estar na beira do gramado. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like se você puder. Hypar o vídeo ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal. Então eles entregam muito mais o nosso vídeo, o nosso canal para nossa nação Alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.